Pessoal, boa noite! É uma maravilha estar com vocês aqui hoje à noite. Esse cara que vocês estão vendo aí, não deixe essa cara de anjinho te enganar. Esse homem é poderosíssimo. Ele é muito bom. E a hora que ele cheira esse óleo, eu vou te falar uma coisa, ninguém segura ele. Rodrigo Seixas mora em Brasília, vou deixar ele fazer a introdução dele aí agora. Tá? Ele se tornou um grande amigo meu quando nos conhecemos na Convenção da Duterra o ano passado. Me contou a história dele. Se ele puder dar uma palhinha da história dele aí pra gente, vai ser muito legal. Vocês vão admirar esse cara, porque ele é tudo que a cultura da Duterra tem. É o que ele faz, é o que ele vive, é o que ele passa para frente, e vocês vão amar aprender dele hoje. Então, sem mais demandas aí, sem mais embromações, Dr. Rodrigo Seixas. Lembra do chat, pessoal. Quiser falar alguma coisa, bota no chat. Rodrigão, o tempo é todo seu, meu irmão. Valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo aí? Digitam para mim, por favor, se estiverem me ouvindo aí. Para mim é um prazer estar compartilhando aqui. Apareço, obrigado pelo convite. Né? Você é um amigo que mora no meu coração. A gente se conheceu na convenção, depois tivemos o privilégio de nos reencontrarmos na Colômbia, né? Na abertura do... Verdade, na Colômbia. Foi verdade, eu tinha esquecido disso. E agora, né, no Diamond Summit, na Guatemala. Né? Eu tenho um prazer enorme e digo para as pessoas que a minha missão é compartilhar. Né? Até falei agora no Diamond Summit que uma das minhas missões dentro da Doterra, eu me vejo como um libertador, né? Ajudar as pessoas a se libertarem, né? A se libertarem dessa coisa de ficar dependente demais de remédio, de se libertarem financeiramente, de poderem se libertar, né? Também na parte financeira e poderem ter tempo, né? Se libertar também na questão de tempo, poder trabalhar onde quiser, com quem quiser. Eu estou no mercado de vendas diretas há 18 anos. Na verdade, agora em abril, eu completo 19 anos dentro dessa indústria. E para mim, a oportunidade de trabalhar com vendas diretas, marketing de relacionamento, network marketing, marketing multinível, marketing de rede, né? Tem muita gente que usa várias nomenclaturas. A que eu particularmente mais gosto, né? É a de vendas diretas, porque a gente realmente faz uma venda direta com as pessoas, né? Um atendimento personalizado. O Apareço me pediu para compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, um pouquinho, né, da parte de negócio, como é que eu construo. Né? Um pouco da minha trajetória dentro da venda direta. Minha primeira empresa com 19 anos foi Herbalife, para que eu pudesse pagar minha faculdade. Eu fazia educação física e estava, né, migrando para fisioterapia, e era um curso de período integral, né? Eu tinha aula de manhã e de tarde, e não conseguia arrumar um emprego porque eu tinha que fazer a faculdade. Então, foi quando eu vi um anúncio de jornal na época, gostei, nunca tinha ouvido falar de vendas diretas, nunca tive ninguém na minha família, né, nem amigos que tinham trabalhado até então com venda direta. Então, para mim, eu não tinha preconceito de nada, né? Então, eu não tinha nenhuma imagem formada na minha cabeça e comecei a fazer. Foram 6 anos de muito aprendizado, né? Foram 6 anos onde eu realmente aprendi a vender produto, a acompanhar clientes, e foi uma bela escola. Aí, eu me formei e fui exercer minha profissão de fisioterapeuta, né? Fui fazer curso de extensão, pós-graduação, tudo que manda o figurino. Foi quando, nesse meio tempo, já há alguns anos exercendo minha profissão de fisioterapeuta, trabalhava na UTI neonatal da Unimed, aqui em Brasília. Eu estava já insatisfeito com esse mercado tradicional, então eu fui buscar de novo uma nova empresa de vendas diretas. Fiquei quase 2 anos afastado da venda direta, exercendo só a minha profissão. Foi quando eu descobri a Monavi, que era uma empresa que... Essa empresa realmente mudou o meu nome dentro do mercado, né? Foi a empresa que me projetou para o mercado de vendas diretas no Brasil. Foram 7 anos dentro da Monavi, até que ela foi vendida, né, para a Juness, e aí eu já não me encaixei mais com o propósito, com a vibe da empresa. E de lá para cá a gente, né, vem construindo, participei de umas outras 2 empresas, e foi quando eu achei a Doterra, um momento bem delicado para mim, emocionalmente e financeiramente falando, né? Eu tinha algumas franquias, lojas de perfumaria e tudo, algumas lojas de rua, outras de shopping, né? E basicamente essas lojas não deram certo, né? Eram 10 lojas que eu tinha. E aí, ao fechar essas lojas, né, a dívida ficou. E eu estava até compartilhando para os diamantes lá na Guatemala que eu comecei a desenvolver meu negócio da Doterra em setembro de 2018. Né? Eu me cadastrei em julho como cliente. Fiquei julho e agosto como cliente. Em setembro, apertei o botãozinho lá dentro do escritório e me tornei um consultor, né, de bem-estar da Doterra.
E quando eu virei o Réveillon, né, de dezembro de 2008, dia 31 de dezembro de 2008, para janeiro, né, de 2019, eu comecei o ano, né, como Gold, tinha fechado o meu clube fundador em dezembro, mas com uma dívida de R$ 500 mil, né? E naquele momento eu falei assim, cara, o ano vai começar, que foi o ano passado, eu tenho R$ 500 mil de dívida, eu tenho duas opções. Ou eu vou entrar em depressão, ou eu vou trabalhar como nunca trabalhei, né, dentro da venda direta para fazer a doTERRA acontecer, para fazer as coisas acontecerem. E foi essa segunda opção que eu tomei a decisão, né? Montei um planejamento, fui para cima. E o ano passado realmente foi incrível, né? Cheguei a diamante, ajudei 2 pessoas a se qualificarem a diamante. Fui vencedor do Clube Diamond, né? Do primeiro Clube Diamond do Brasil. Saí de um volume de 30 mil pontos em janeiro para alguns meses depois, né? Para mais de 160 mil pontos. Então, e paguei a dívida, né? No ano passado. E comecei esse ano já totalmente diferente. Tudo graças a essa oportunidade da doTERRA, mas basicamente também pela decisão, né, de fazer as coisas acontecerem. Eu digo que a doTERRA é um negócio maravilhoso, magnífico. Eu cada vez que passa, como é que se diz? Eu me sinto mais pertencente de toda essa unidade, de toda essa organização, né, de toda essa estrutura. E como eu já tenho quase 19 anos dentro da venda direta, existe um padrão de negócio que aplicado funciona em qualquer empresa de vendas diretas, mas que na doTERRA muita gente às vezes não tem essa noção, né? E eu tenho uma frase que eu compartilho com as pessoas da minha equipe e que eu acho que se encaixa muito bem na doTERRA. É que a gente tem um negócio super leve para a doTERRA, você não tem aquela obrigação de ir para hotel toda semana, participar de evento, né, aquela coisa pesada, de muito em cima de metas, pá, não sei o quê. Mas muita gente, nesse processo dentro da doTERRA, confunde leveza com moleza, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para mim e para as pessoas que trabalham comigo. Cara, não confunda leveza com moleza. Porque, independentemente do negócio ser leve, ele precisa ser construído. Como qualquer coisa, né, que você toma a decisão de fazer, você precisa fazer. E se você não faz todos os dias, isso não se torna um hábito, isso se torna uma regra, né? E você precisa que esse negócio, para você, se torne um hábito, para que ele flua, para que ele não pese, para que não fique aquela coisa de, eu tenho que fazer mais uma reunião, eu tenho que participar de mais um evento, eu tenho que ir para mais uma convenção. Então, quando você entende isso e você começa a fazer de forma consistente, né, as coisas começam a acontecer. Eu digo que um dos grandes diferenciais que eu tenho dentro do mercado é que eu faço muito todos os dias, né? Então, por exemplo, a gente foi agora para Guatemala. Quando eu soube que a viagem dos diamantes era para Guatemala, né? Fiquei sabendo o finalzinho do ano passado. Cara, eu comecei a pesquisar se eu conhecia alguém ou se eu conhecia alguém que conhecia alguém na Guatemala. E o que aconteceu? Abri uma nova linha na Guatemala. Fui uns dias antes do Diamond, quando os diamantes chegaram, eu já estava lá, já fazendo trabalho, apresentando o plano, fazendo as classes caseiras e fiquei um dia depois do evento. Cheguei aqui, cara, no domingo, né, de madrugada, domingo à tarde já estava fazendo classe. Então, na minha cabeça, isso não é pesado, porque isso para mim já se tornou um hábito, né? E dessa forma eu consigo fazer com que as coisas aconteçam, porque eu tenho prazer em compartilhar os produtos da doTERRA, em compartilhar o produto. E o Apareço ele me pediu para falar sobre uma coisa que eu já passei em alguns treinamentos, inclusive nas redes sociais, que eu chamo de sistema arco e flecha, né? Que é o que a gente vai bater um papo aqui, que é para você entender o seguinte: saindo do ponto zero, o que você precisa fazer para que o negócio aconteça, para que você possa, né, criar esse volume, porque o volume dentro da venda direta ele é criado por 2 tipos de situação: pessoas novas que vão fazer parte da sua equipe e pessoas que ficam. Ou seja, pessoas que continuam. Se você não trabalha a questão de, a gente chama de recrutamento, né? Que é o cadastro de novos membros, seja ele clientes ou consultores, e a manutenção disso, você vai viver de momentos. Ou seja, esse momento de fevereiro teve muita promoção, muito cadastro, fui lá, bati título. Mês que vem não teve nada de promoção, cara, não consegui nem ser pago como. Então você precisa ter um negócio entendendo que esses 2 tipos de volume, eles sempre vão estar acontecendo. Nos seus primeiros 6 meses, você vai ter muito mais, lógico, né? 6 meses a 1 ano, o volume de gente nova entrando, porque é tudo novo. E depois você precisa entender o seguinte, que para você continuar mantendo a sua estrutura e crescendo, você precisa ter trabalhado a retenção ao longo do prazo. E a retenção a longo prazo, ela não é trabalhada quando as pessoas têm resultado, mas sim desde o início.
com a cultura correta. Né? Então, a gente vai falar sobre o sistema arco e flecha e nós vamos falar também sobre um negócio que eu aprendi alguns anos atrás, que é bem simples de entender como funciona o nosso negócio. Imagina que trabalhar com venda direta é como se você estivesse andando, né, de caiaque no rio, no lago, no mar. Para quem já andou de caiaque, eu adoro andar de caiaque. Se você ficar remando com o caiaque, você está com o caiaque parado, e tu ficar remando com ele só para o lado esquerdo, ele vai ficar rodando e não vai sair do lugar. Se você parar e começar a rodar só para o lado direito, ele vai rodar para o outro lado e não vai sair do lugar. Então, o caiaque, para sair do lugar, para andar em linha reta, é necessário que você reme para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, para que ele possa embalar. O que isso seria no nosso negócio? Vende e recruta, vende e recruta, vende e recruta, vende e recruta. Só que o caiaque tem uma coisa muito interessante. Depois que ele embala, que você pega a velocidade, você pode dar algumas remadas a mais para um lado em específico, que ele continua indo em linha reta. Então, a partir do momento que o teu caiaque embala, você vai dar prioridade, por exemplo, a mais vendas ou mais cadastros, dependendo do momento do teu negócio, para que ele continue embalado. E toda vez que você perceber que ele perdeu velocidade ou que ele está saindo da linha para onde você quer, porque se você está, por exemplo, no mar, né, principalmente que você tem as ondas, que você tem o vento, né, que você tem toda aquela coisa adversa, muitas das vezes, mesmo remando assim, ele ainda vai ter alguns obstáculos, né? E é necessário que você continue a colocar energia, que você continue a colocar energia para que ele possa continuar prosseguindo, ok? Então, dentro disso, eu sempre trabalho com todo mundo que vai se conectar com a gente, que ele tenha uma carteira de clientes repetidor, ou seja, uma carteira de clientes saudáveis, e ao mesmo tempo ele faça o recrutamento. A gente sempre tem que entender que dentro da venda direta não é uma coisa ou outra, né? Ou só vende ou só recruta. Muita gente faz isso. Não, você vende e recruta. Isso faz parte do teu negócio. Vou compartilhar. Rodrigo, qual a sua diferença? Deixa claro para a gente o que é vender e o que é recrutar, por favor. Sim, vou falar agora. Né? Nos últimos 2 dias, ontem e hoje, né, uma amiga minha, que é um alto título da Herbalife aqui em Brasília, está com um filho com alguns problemas de rinite, né? Rinite, sinusite, né? Vive gripadinho, ele tem 6 anos, tá? E aí, ela me ligou querendo conhecer os produtos da doTERRA. Eu fui lá no Espaço Vida Saudável dela ontem, apresentei os produtos, apareceu mais um amigo, e aí tinha mais umas 3, 4 pessoas no negócio, lá no Espaço Vida Saudável, a gente começou a compartilhar, e a gente, nessa de começar a compartilhar, ela falou, eu quero esse produto, quero esse produto, quero esse produto, quero esse produto, quero esse produto. E eu comecei a perceber aquilo, eu quero o Smart SaaS, quero o Brief, quero o Peppermint, quero o OnGuard. Aí eu fui montando para ela, quando ela terminou de falar, eu falei, para você vai se encaixar melhor o kit. E você compra um adicional de Smart SaaS. O meu amigo que estava lá, que é um amigo em comum, ele falou, pô, cara, que legal, também quero conhecer. Eu falei, gente, já que todo mundo aqui quer conhecer, posso dar uma ideia para vocês? Vocês sabiam que no shake você também pode misturar o óleo essencial? Aí esse meu amigo, o Alex, ele falou assim, cara, eu vou tomar um shake de chocolate. Qual óleo fica bom? Eu falei, cara, o de hortelã-pimenta fica sensacional, uma gotinha no shake de chocolate. Aí pingou lá na hora que estava fazendo o liquidificador, ele tomou, ele falou, nossa, que delícia. Eu falei, cara, porque você não tomou o NRG, o Thermojet, com uma gotinha, né, de lemon e o outro com uma gotinha de grapefruit. Aí fui lá, pinguei, daqui a pouco ele, caraca, Mirela, experimenta aqui. Aí começou aquela coisa, aquele clima interessante dentro do espaço. Moral da história, né? Eu vendi ontem quase R$1.500 dentro do espaço. E aí, hoje fui voltar, que ela também comprou um difusor, que eu dei a ideia para ela colocar o difusor dentro do espaço Vida Saudável para criar um ambiente de sinergia. Né? Em nenhum momento eu fui vender a ideia da doTERRA para ela largar a Herbalife para vir para a doTERRA, mas que ela pode potencializar a venda e o bem-estar dos clientes utilizando os nossos produtos. Saí de lá hoje com o difusor lá já funcionando, eu botei lá, preparei com ela 2 gotinhas de olíbano, né? Uma gotinha de Citro Bliss, uma gotinha de Grapefruit e uma gota de Elevation. Aí chegou mais 3 amigas dela de lojas próximas do EVS. Cara, coloquei lá no shake, no final já estava no EVS dela dando orientação seguinte, vou tomar um shake aqui de banana, qual óleo que fica bom? Vou tomar um shake de coco. E aí já estava dando lá, criando as receitas lá na hora. Então, de ontem para hoje, o que vendeu ontem e hoje, eu vendi mais de R$2.000. Né? E às vezes as pessoas falam assim, mas pô, um diamante ainda vende? Sim, cara, porque eu amo vender. Né? Então, eu acho que faz parte, isso também gera exemplo para minha equipe. E ao mesmo tempo que eu vendi produto,
né? Agora à tarde, quando eu saí de lá, fui deixar meu carro para fazer revisão, o Alex me liga e fala assim, cara, eu vou cadastrar e a Mirella também vai cadastrar. Então, além de vender os produtos, isso também se tornou em cadastro. Então, quando eu falo de venda e recrutamento, né, às vezes eles podem estar separados, porque tem pessoas que só querem consumir e eu vou entregar o que eles querem, que é consumir o produto. Tem outras que desejam consumir e, a partir do consumo, se tornam consultores, ok? E tem pessoas que vão entrar direto como consultores, né, que já querem começar a desenvolver o negócio. Eu, particularmente, gosto muito das duas primeiras opções. As pessoas que querem usar o produto e venham a se tornar consultores, né? Porque muitas das vezes, a pessoa que já vem direto para ser consultor, ele demora um pouco mais a criar esse laço com o produto, porque o primeiro contato dele é financeiro. E o foco dele está único e exclusivamente em ganhar dinheiro. E muitas das vezes, quando você tem o foco só disso, isso é o que mais demora a acontecer. Quando você tem o foco em ajudar as pessoas, em realmente solucionar algum problema, ou seja, de potencializar alguma coisa que vá beneficiar o outro, puf, o dinheiro ele vem, né, como um resultado de você agregar valor na vida das pessoas, seja ele através somente do produto ou através do produto e do negócio. E a partir desse momento, existe para tudo, como eu falei, e na venda direta não é diferente, um padrão. E esse padrão de negócio é que eu aplico nesses 18 anos e que me fez, né, ter grande resultado na Monavi. Cheguei a ser um dos top 10 no Brasil, fui top check da Monavi no Brasil. Depois fiz quase 2 anos de Rinode, né, onde fui top check da Rinode de duplo diamante aqui em Brasília. Depois da Rinode, eu fiz uma outra empresa também por 2 anos, que foi um pouquinho antes da Doterra. Nessa eu fui o número 1 do Brasil. Recebi já vários prêmios dentro da indústria e sempre aplicando esse padrão, né? E eu vou usar aqui o quadro branco, que eu gosto bastante, para que a gente possa entender como é que funciona esse padrão. Muitas das vezes as pessoas falam assim, Rodrigo, espera só um pouquinho. Tem a pergunta que não quer calar. Antes de você mostrar o arco e flecha. Quando você começou a Doterra, você virou diamante no seu primeiro mês. Não. Quantas pessoas... Hã? Eu levei 9 meses para bater diamante. Perdão, 9 meses para bater diamante. Mas é claro, você trouxe um monte de gente da sua outra organização, né? Não. Na verdade, conta essa história que eu conheço. Cara, então, como essa outra operação, antes da Doterra, eu tinha essa questão das franquias, das lojas, e essa empresa acabou falindo, né? Ela fechou, era uma empresa de São Paulo e tudo. Então, cara, como eu era o número 1 da empresa no Brasil, a maior parte das pessoas da minha rede meio que associaram a culpa da empresa ser também culpa minha, né? E eu não culpo as pessoas e nem julgo, até porque eu era a cara da empresa, né? Eu era o número 1, top check, o que mais ganhava, que teve o melhor resultado. Então, quando eu tomei a decisão de vir para a Doterra, no meu primeiro mês de negócio, não veio ninguém. Eu tinha mais ou menos 5.000 pessoas nessa outra empresa e eu literalmente comecei o negócio sozinho. E aí, os meus 2 primeiros cadastros, que foi em setembro, eu cadastrei somente 2 pessoas. Foi o Walter e o Flávio. O Flávio é um amigo aqui de Brasília, já de alguns anos, né? E ele também é consultor da Emory. E o Walter, que é de Curitiba, estava saindo da Juness e foi quando a gente bateu um papo e ele resolveu vir para a Doterra. Então, foram as 2 pessoas que eu cadastrei no meu primeiro mês de negócio, em setembro de 2018. Só que os 2 começaram muito forte. Enquanto eu estava me resolvendo emocionalmente, né? Pô, vou fazer, não vou. Eles foram lá e no primeiro mês de negócio cadastraram 41 pessoas, os 2. Tá? Como os 2 eram cadastrados por mim, né? Eu abri 2 linhas, eu bati Premier no meu primeiro mês de negócio com a Doterra e ganhei quase R$3.000 de bônus. Tá? Então, o que acabou me chamando muita atenção foi que eu não dei energia no negócio, né? Não fiz nenhum evento, nenhuma reunião, só falei com as 2 pessoas. E na minha cabeça veio, eu falei, cara, se eu ganhei quase R$3.000 com apenas 2 cadastros que viraram 41 pessoas, sem colocar a energia necessária, se eu der a energia, esse negócio vai acontecer. Quando foi em outubro, né, vieram 3 pessoas dessa minha outra equipe. Foi o Alan, que hoje é diamante, né, o Alan Seixas, o Rafinha e a Renata, né, que são noivos. Eles eram Esmeralda, vieram para cá, hoje são Premier, né? E o Heron e a Lu, que vieram com o Rafinha, mas também que eram da minha equipe de lá, né, que são elites. Então veio essas 3 pessoas. E o que a gente fez, né? Eu sempre digo o seguinte, você não precisa de muitas pessoas para ter sucesso. Você precisa identificar 3 pessoas que consigam mostrar o plano sem a sua presença. Ou seja, você precisa ensinar 3 pessoas a mostrar o plano
sem você. E foi o que eu fiz. Então, esses 3 vieram. Eu já tinha os 2, que eram o Walter e o Flávio. A gente conectou e começou a fazer. Quando foi no meu segundo mês, que foi outubro, eu pulei de Premier para Gold. E eu segui a orientação do meu patrocinador, que era o Fabiano, porque, pô, era o cara que já tinha mais tempo de negócio na Doterra, então eu não ia questionar, né, não, porque eu tenho 18 anos e vou fazer. Não, ele falou que era para fazer assim, eu fiz exatamente assim. Então eu montei uma estrutura não só para crescer dentro da Doterra, mas para não deixar de ser pago como. Porque o que muda a vida das pessoas não é ficar batendo título. O que muda a vida das pessoas é ser pago como todo mês. Não adianta ser um diamante recebendo como Gold ou como Premier. Você tem que ser um diamante que é pago como diamante todo mês. Não adianta ser um Gold sendo pago como Elite todo mês. Você tem que ser um Gold que é pago como Gold todo mês. Então, o que eu fiz? Eu bati Gold em outubro, aí abri a qualificação para o Clube Diamond, bati Gold em novembro, bati Gold em janeiro, bati Gold em fevereiro, bati Gold em março, bati Gold em abril, né? E por que isso aconteceu? Mesmo eu trazendo muita gente, eu não abri novas linhas. Eu comecei a concentrar tudo dentro dessas 3 linhas. E comecei a fortalecer essas 3 linhas. Quando chegou em abril, essas 3 linhas, né, me fizeram sair de Gold para Platinum. Então, eu bati Platinum e na última semana de abril, eu abri a 4ª linha. Quando foi em maio, essa 4ª linha bateu Silver, junto com as outras 3 que já eram Silver. Então, eu bati abril Platinum e em maio eu bati Diamante. Quando foi em junho, eu fiz o meu primeiro Diamante. Quando foi agora em novembro, eu fiz o meu segundo Diamante, que foi o Alan, né, que está voando também. Então, basicamente, isso aconteceu. Não foi da noite para o dia, né, até porque quando você pensa em crescimento muito rápido, é um crescimento que é feito muito mais na emoção e na explosão do que no trabalho constante, né? Você, muitas das vezes, a pessoa que cresce muito rápido para títulos muito altos, né? Não estou falando para Elite, Premier, Silver, Gold, mas, por exemplo, um Diamante, um Blue Diamond ou um Presidential Diamond que bate, sei lá, em 3 meses, 2 meses, 1 mês, 4 meses, provavelmente essa galera, né, não vai estar recebendo como por um bom tempo. Por quê? Porque são redes construídas de qualquer jeito e muito na aceleração e botando gente para dentro. E a maior preocupação que a gente tem que ter é que dentro você ficou no mudo. Espera só um pouquinho, que a gente não está te ouvindo. Como é que se explica isso agora? Espera só um pouquinho, pessoal. Conseguir extrair o melhor das pessoas, para que elas consigam crescer e evoluir e, dessa forma, né, realizar os seus sonhos, construir a liberdade financeira, que é isso que vai fazer você chegar nos patamares mais altos. Porque até ali Silver, Gold, cara, tu vai na pressão. Mas quando você bate ali no Gold, você começa a ver o Platinum, começa a ver o Diamond, começa a ver o Blue Diamond, o Presidential Diamond, você já começa a ter que trabalhar outras coisas, como influência, como liderança, né, como estratégia, para poder fazer e extrair o melhor da sua equipe, né? Então, foram 9 meses de trabalho para consolidar, e agora eu já estou há 8 meses como diamante, né? Então, o meu ganho, que no início do ano estava na casa de 6 para 8 mil em janeiro, né? Eu cheguei a bater agora, esse mês agora deu 62 mil reais, né? Para a gente jogar bem aberto aqui, né? Então, você imagina, um ano atrás, estava ganhando entre 6 a 8 mil, e agora esse mês bateu 62 mil, né? Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 8 a 10 vezes de crescimento do bônus, e volume de negócio cresceu mais de 300%. Fazendo exatamente isso aqui, que é o sistema, né, do arco e flecha, que eu aprendi há alguns anos. Mais alguma pergunta, Parício, antes da gente falar? As pessoas pensam que você faz muito dinheiro porque você tem um time muito, muito grande. Se você não quiser, você não precisa falar, mas o teu time está em milhares, 20 mil, 30 mil pessoas? Não, eu bati hoje 5.108 pessoas. Dessas, quase 1.400 e alguma coisa, 1.420, 1.450, são clientes preferenciais. Então, se a gente botar aí, vou botar aí 1.500, né? Clientes preferenciais, mais ou menos 3.500 construtores, que são consultores. E dessa galera toda, eu tenho 55 premiers e acima. Então, na verdade, a galera de liderança mesmo, nós estamos falando aí de 55 pessoas. Você vai ter que ensinar esse trem do arco e flecha agora, que nós quer aprender, homem.
Então, vamos lá. Então, assim, tudo começa... Quando a gente fala de arco e flecha, né? Lembra do cara lá que está com arco e flecha e ele está mirando num alvo, né? O objetivo dele é acertar ou no meio ou mais próximo disso. Então, a ideia do sistema arco e flecha é só te dar uma direção de onde é o ponto central, de onde você começa. E mesmo que você cresça e venha cair, você saber por onde você vai começar. Porque tem gente que fala assim, cara, não sei por onde eu começo. E tem aquele que perdeu a equipe, por exemplo, ou tirou o pé do acelerador e está querendo voltar ao ritmo, e ele fala assim, cara, como é que eu recomeço? Por onde eu recomeço? Então, eu tenho isso sempre como orientação. Hoje, eu fiz um post, né? E falando exatamente sobre isso. Eu, Rodrigo Seixas, particularmente, e aí pode parecer que tá querendo tirar onda alguma coisa, mas não é o caso. Mas eu mesmo ainda não comecei a fazer doTERRA, né? Eu não tenho evento semanal. O meu trabalho hoje é muito reunião 1 a 1, como eu fiz, ou essa classe ontem e hoje que eu fiz lá no Espaço Vida Saudável. Trabalho muito pelo Zoom. Basicamente hoje Zoom e Instagram é 90% do meu trabalho. Eu ainda não dei a energia que eu sei que eu posso dar. Mas nesses 16 meses, eu abri 224 primeiras linhas. Né? Então, você dividir isso por 16 meses, dá uma média de 14 novos diretos por mês, né? Em média. Lógico, teve mês que deu um pouquinho mais, tem mês que dá um pouquinho menos. Mas todo mês eu abro linhas porque eu estou sempre compartilhando. Então, quem está sempre compartilhando de forma consistente, né? Está sempre tendo resultado e as coisas estão sempre acontecendo, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa. O sistema arco e flecha, ele começa aqui no centro com reunião 1 a 1. Ele sempre começa com isso. Rodrigo, o que é reunião 1 a 1? Né? É quando ela acontece ou presencialmente ou virtualmente, porque hoje a gente não pode negar que o virtual também ajuda demais. Tá? Então, por exemplo, essa semana eu fiz 1 a 1 com a Suíça, né? Uma pessoa que veio ao Brasil, comprou produtos da doTERRA e a pessoa que falou para ela não falou de negócio. Ela perdeu o contato da pessoa, né? Não conseguiu achar, me achou nas redes sociais e para mim mandou uma mensagem assim: como eu faço para continuar usando e revender os produtos na Suíça? Eu marquei com ela na segunda-feira, 10 horas da manhã do Brasil, mais ou menos 2 horas da tarde, 3 horas da tarde na Suíça. Cara, mostrei o plano. Então, eu fiz uma reunião 1 a 1, né? Eu também faço muita reunião 1 a 1, tomar um café, bater um papo, né, em cafeterias aqui por Brasília. Também tenho esse trabalho. Então, eu tenho uma meta, é o seguinte, eu descobri, na verdade não é uma meta, é uma métrica, né? Que se você tiver a meta ou a métrica de mostrar 25 planos por mês, você vai estar sempre em atividade, né? Se a gente colocar aqui 25 reuniões 1 a 1, não é nem trabalhar 30 dias no mês. Então, isso aqui é um mínimo. Para a gente ter ideia, é o seguinte, cara, por onde eu parto, né? Porque as pessoas fazem assim, Rodrigo, cara, eu tenho 20 pessoas na minha equipe, eu tenho 30 pessoas na minha equipe, todo mundo parou. Se você não sabe o número, quando você fala de 20, 30 pessoas, as pessoas, quando ela fala 20, 30, na cabeça dela é 300, né? Só que você tem que entender o seguinte, aonde o negócio do multinível começa a acontecer, em qualquer empresa, pode ser doTERRA, pode ser, sei lá, Herbalife, Emo, enfim, pode ser empresa brasileira, as coisas começam a acontecer a partir de 100 pessoas. Então, quando alguém fala assim, eu tenho 20, 30, parou, e a pessoa desanima, cara, continua, porque se você parar para pensar, se você sabe que agora o número mágico começa a partir de 100, e você tem 20, 30 e isso parou, significa que você só deu 20 a 30% do que você pode. A sua capacidade ainda não chegou a 100%. Então, quando você bater 100 cadastros, a coisa começa a acontecer. Aí a sua próxima meta é ter 100 ativos, que não é a mesma coisa. Porque você não vai ter 100 cadastros e 100 ativos, né? Que seria um negócio perfeito. E não existem negócios perfeitos, né? Como tem um amigo meu que é administrador, que ele diz que na administração tem gente que traça um planejamento do caminho feliz, né? Que é o caminho que não dá problema e que não tem obstáculo. Então, na vida, né, a nossa estrada, ela nunca é em linha reta, né? Tem quebra-mola, tem enfim, né? Então, quando você coloca essa meta, coloca como meta, se você tem, ter 100 cadastros. A sua próxima meta é ter 100 ativos, porque você com 100 ativos na sua equipe, você já começa a ter, pelo menos assim, né? Vamos dizer que a configuração não seja nem tão boa. Você tem ali 3 a 4.500 por mês, tranquilamente. Cara, se a gente parar entre 3 a 4 mil reais por mês, né?
não estou pensando nem ainda como renda principal, mas para complementar o que você tem, já é maior do que o salário de, sei lá, mais de 90% da população brasileira. A tua terceira meta, e aí é impressionante, é mais difícil chegar a 100 do que chegar a 1.000. Vai mais rápido de 100 para 1.000 do que de 0 para 100. Rodrigo, volta para o que travou. Oi, travou aonde? Travou na hora que você parou de falar, tô brincando. Volta mais uns 15 segundos aí. Tá, então, eu estava falando que é mais difícil chegar a 100 pessoas do que a 1.000, né? Porque do 0 para 100 é muito trabalho pessoal, é muito impulso pessoal que você tem que colocar. De 100 para 1.000, você já tem algumas pessoas que já estão construindo com você, né? Então, se a gente parar para pensar aqui, cara, de 100, se cada um cadastrar um vira 200, cada um cadastrar um vira 400, cada um cadastrar um vira 800, cada um cadastrar um vira 1.600, começa a virar uma PG, né? Uma progressão geométrica. Então, a primeira meta que eu trabalho com a galera da minha equipe é 100 cadastros. A segunda meta é 100 ativos. A terceira meta é 1.000 cadastros. A quarta meta é 1.000 ativos. E daí para cima, né, quando você chega a 1.000 ativos na sua rede, você já está vivendo só de multinível. Né? Porque, por exemplo, no caso da Doterra, com 1.000 ativos separados, por exemplo, em 4 linhas, você já é um diamante, ó, sobrando, né? Com um cheque acima de 30 mil reais por mês. Basicamente, acho que quase 100% das pessoas estariam já vivendo única e exclusivamente da Doterra. Com 10 mil cadastros, né, você vai ter ali em torno de, sei lá, 5, 6 mil pessoas ativas. Cara, provavelmente você já está batendo ali e já passou de Presidential Diamond. E a próxima meta, que aí eu falo que é onde as pessoas ficam ricas, né? Verdadeiramente, é quando você tem 10 mil ativos para cima. E aí nós estamos falando de ganhos, né, estratosféricos, aí você já tem ao longo do ano já ganhando mais de 1 milhão por ano, né? Isso acontece e muito mais do que vocês imaginam. Tem muita gente no Brasil, em diversas empresas, inclusive na Doterra Brasil, que já tem mais de 10 mil ativos, né? Então, isso vai permitir bônus de 150, 200, 300, 400, 700 mil reais por mês, né? Conforme esse número vai crescendo. Mas tudo isso começa de um ponto que é aqui, ó. Então, a primeira meta é você mostrar 25 planos por mês. Por quê? Se a gente trabalhar um percentual bem tranquilo, sem estresse, com 25 planos por mês, deixa eu ver se aqui dá para ver, acho que dá. Se a gente botar uma taxa de 10 a 20%, né? Vamos botar aí bem conservador, 10%, significa o seguinte, que você vai ter cadastrado de 25 planos que você mostrou, algo em torno de 2 a 3 pessoas no mês. E aí, qual é a meta quando essas pessoas começam a fazer? É você duplicar isso. Porque se entrou, por exemplo, 2 pessoas e que cada uma delas fez 25 planos no mês seguinte, nós estamos falando agora de 50 planos. Com a sua métrica de 25, nós estamos falando de 75 planos. Se a gente coloca nesse mesmo percentual de 10%, aquela sua equipe no mês anterior, né, que tinha, por exemplo, você, né, e mais 2, por exemplo, imagina aqui, ó, você e mais 2, no mês seguinte é o mesmo percentual, só que agora sobre um volume maior. Então, nós estamos falando agora que no segundo mês já entrou entre 7 a 8 pessoas. Então, se a gente bota aqui, por exemplo, aqui são 3, né, que é você e mais 2, com mais 3 no segundo mês você já tem 10. Se cada um desses 10 faz a mesma métrica, você agora tem 250 planos. E aí agora você passa a ter mais ou menos uma média de 25 a 30 pessoas se conectando na sua equipe por mês. Tudo isso começou aqui. E aí você começa a entender o seguinte, cara, beleza, né? E os números, né? E para construir os números a gente precisa pessoas nos decepcionam. Os números você precisa construir. Rodrigo parou de novo. Depois Parou aqui Rodrigo, já tem. Rodrigo parou de novo. As pessoas... consultor, 2 consultores, 3 consultores, né? Oi, voltou? Pessoal, me fala se está parando para vocês também. Voltou? Pode ser. Voltou agora. Pessoal, fala se alguém fala no chat aí se está parando para vocês. Mas eu parei de ouvir, Rodrigo, quando você falou as pessoas decepcionam mais os números. Foi o que eu falei. Deixa eu só abrir a porta do meu escritório aqui, que
o modem fica na sala, né? Para ver se melhora a conexão. Peraí, só um minutinho. Tá travando em Birigui, então porque tá travando mesmo, né, Alexandra? Prazer te ter por aqui, amiga. Vamos lá, agora você vai ficar melhor. Então, as pessoas se decepcionam, mas os números não. As pessoas nos decepcionam, mas os números não. Então, quando você conhece os números, você entende os números, fica mais fácil você criar a construção, né? De você planejar suas ações. Então, essa é a métrica que eu uso para mim com a equipe. Uma meta pessoal de mostrar 25 planos por mês. Então, quando você começa a conectar, por exemplo, uma taxa de 10% de aproveitamento, né? Rodrigo, mas eu posso ter 30%, 40%? Pode, mas eu gosto sempre de jogar o cenário mais pessimista possível, porque tudo que passar daí é lucro, né? Porque às vezes você também vai colocar de cada 10 que eu falar vai entrar 7. Aí entra 2, você começa a desanimar. Então, joga sempre nessa taxa de 10%, 10 a 20%, que, cara, é um número saudável, tranquilo e realista, né? Quando isso começa a acontecer e começa a cadastrar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, você parte para o segundo nível, que é o quê? Começar a fazer as classes. E as classes, elas começam a acontecer o seguinte, que eu tenho percebido, né, ao longo desses anos. Uma média de 2 a 3 vezes por semana, as pessoas têm conseguido fazer, né? Tem gente que talvez vai conseguir um pouquinho menos, porque não tem tanto tempo, tem gente que vai conseguir um pouquinho mais. Mas se a gente colocar entre 1 a 2 classes por semana, e a gente multiplicar isso por 4 semanas, a gente vai ter aí de 4 a 8 classes por mês. E você começa a formar o segundo arco do sistema arco e flecha. E aqui é onde está a base de todo o negócio de qualquer empresa de vendas diretas. Porque aqui você começa a trabalhar coisas importantes que as pessoas não se dão conta. Primeiro, normalmente na reunião A1, você está sentado para bater um papo com alguém num restaurante, num café, numa praça de alimentação de shopping, num cowork, enfim. É nessa hora que você começa a entender o seguinte, a leitura. Quando você começa a mostrar muito plano, né? 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, você começa a se conectar mais com as pessoas. Você começa a entender o seguinte, a linguagem corporal que essa pessoa está compartilhando com você. Com o tempo, você começa a olhar e falar assim, cara, a pessoa está agoniada, toda hora olha no relógio, né? Não quis experimentar produto, né? Toda hora olha para o lado. Então, isso você começa a pegar essa conexão, que o pessoal chama de rapport, né? Conforme você vai aumentando o plano, quanto mais você apresenta. Então, aqui é a hora que você aprende a entender a linguagem corporal das pessoas que estão ali com você. Então, isso é importante, os seus downlines, e você está fazendo isso. Quando você parte para o segundo, né, arco aqui, do sistema arco e flecha, que são as classes, você começa a preparar, mesmo que inconscientemente, os teus downlines para que eles possam se tornar treinadores, oradores e palestrantes. Porque é na classe que as pessoas começam a compartilhar em pé. Né? Então ela começa a ter aquela didática de ter 4, 5, 10, 15, 20 pessoas olhando para ela. Ela tem que lidar com um pequeno público, né? De responder perguntas, né? Muitas das vezes objeções, de trabalhar esse bloqueio que as pessoas têm de estar perante, né, a outras pessoas que podem estar ali na cabeça dele julgando o que ele está falando, mas na verdade ninguém está julgando nada, né? As pessoas estão ali ou conectado ou pensando em qualquer outra coisa que não seja aquilo. Né? Então, compartilha porque você vai evoluindo e vai aprendendo. E não tem como virar para uma pessoa e falar assim, hoje você vai dar um treinamento para 10 mil pessoas, se ela não passou por esse processo. Então, esse processo é importante desde o início para começar a trabalhar esse crescimento individual da pessoa, para ela poder falar para uma pessoa ou para 50 mil do mesmo jeito. Né? Ela poder ser ela mesma, conectando com muito ou com poucas pessoas. Tudo começa aqui. Então, aqui, você tem ali 1, 2, 3 pessoas no seu time. Você começa a fazer caseira. Daqui a pouco, se esses 3, né, você e mais 2, cada um estiver fazendo uma classe por semana, mais os 25 planos por mês, olha o que isso já não pode gerar de volume para você. E, Rodrigo, isso funciona? Cara, com certeza. Né? Hoje eu tenho uma média de 250, né, em meses fracos, até quase 400 pessoas novas se cadastrando todos os meses. Por quê? Porque é muita gente mostrando o plano A1 e muita gente fazendo classe. E daqui a um ano vai estar entrando novos 1.000 membros por mês. Por quê? Porque é mais gente mostrando, mas o percentual é sempre o mesmo. A única coisa que muda é que quando você está começando, você tem 10% de 10.
Conforme você continua, daqui a pouco você tem 10% de 100. Daqui a pouco você tem 10% de 1.000. Para quem está de fora, parece que é um negócio absurdo. Mas o percentual, gente, é sempre o mesmo. Só muda a quantidade. Por que muda a quantidade? Porque é mais tempo de negócio que você tem. Então, uma coisa foi eu comecei lá em setembro de 2018. Outra coisa é quem começa agora. Outra coisa é quem começa daqui a 6 meses. Outra coisa é quem começa daqui a 5 anos. Então, essa largura vai estar aumentando, que é normal, mas o percentual de aproveitamento, em média, sempre vai se manter entre 10% a 20%. Só aumenta a quantidade. A Doterra, quando abriu o evento do Gran Open no Brasil em outubro de 2018, tinha 1.000 e poucas pessoas, acho que 1.200. Na convenção ano passado de um ano, já tinha quase 4.000. Aí, desse ano, a previsão já é algo em torno de 6 a 8.000. Aí daqui a mais um ano, já é de 8 a 10. Então vai evoluindo, mas o percentual de quantidade de gente que vai, que apresenta, que cadastra, que compra, se mantém o mesmo, ok? Quando você sai das classes, você passa para o terceiro passo, que é quando as classes começam a ficar muitas, né? Muitas classes acontecendo toda semana na tua região, né? E muitas delas lotadas, então você começa a ver a necessidade seguinte, cara, agora eu preciso reconhecer o trabalho e eu preciso treinar essa liderança. É a hora que você vai afiar a liderança. Aí você vai para os seminários, que aqui eu chamo de, né, super sábado. Ok? Então, o que é o super sábado? É um evento que acontece uma vez por mês. A gente fez agora no dia 1º de fevereiro, antes de eu embarcar para Guatemala, onde você faz o reconhecimento dos avanços de títulos do mês anterior, né? Você treina sobre produto, treina sobre negócio, né? Tem um momento ali de uma apresentação rápida também para convidados. Então, aqui ele acontece uma vez por mês. Se você reparar, os números vão diminuindo, porque a quantidade de pessoas vai aumentando. Então, no A1, você tem 25 planos por mês. Nas caseiras, né, nas classes de 4 a 8 por mês, dos seminários, retreats, né, de liderança, em Curitiba. O retreat de liderança, ele já acontece aí 1 a 2 vezes por ano. Por quê? Porque agora a gente começa, quando você passa desses 3 pontos básicos, 1 a 1 clássico é sábado, né? Você passa a ter agora uma lapidação, vamos dizer assim, pela empresa. Né? Então aqui você começa, ó, a ser lapidado pela empresa. E depois que a gente passa pelo retreat, tá? E quando você começa a pensar em retreat, daqui para cima, você tem que começar a pensar o seguinte: em quantas pessoas da sua equipe vão estar lá contigo? Em quantas pessoas com você vão se qualificar para estar? Porque isso vai começar a mensurar o teu crescimento contínuo. Porque se você faz isso aqui tudo e você está indo para esses eventos sozinhos, é que você não está conseguindo ainda desenvolver os seus líderes. Então você vai precisar trabalhar mais essa questão de desenvolvimento pessoal com você e com eles, para eles também possam alcançar esses patamares. Porque aqui, uma coisa é o cara não estar qualificado, outra coisa é o cara estar qualificando nos eventos, aprendendo, se conectando, porque ainda mais hoje, nesse mundo virtual que a gente tem, as pessoas estão sempre nos acompanhando, mesmo que a gente não perceba. E elas estão sempre em busca de se conectar com pessoas de sucesso. Então, elas precisam ver em você a referência de sucesso para que elas possam se sentir tranquilas e confiantes para poderem fazer parte do seu time, ok? Depois do retreat, a gente tem uma coisa que só tem na Doterra. No sistema do Arc e Flash original, eu nem tenho isso, mas isso é tão importante, foi tão fundamental para o meu negócio, eu resolvi colocar, que é o Clube Diamond. Nenhuma empresa tem um programa de formação de liderança e de diamantes como a Doterra tem. Nenhuma. Eu posso te dizer, de forma bem tranquila, depois desses quase 19 anos dentro da venda direta. E todos os meus amigos que trabalham em outras companhias, quando eu compartilho sobre o Clube Diamond, todo mundo fica, caraca, que sensacional. Mas não é uma coisa fácil de ser aplicada em qualquer empresa. E a Doterra já tem isso dentro do seu DNA. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no Clube Diamond ano passado, eu era Gold, fazendo 36 mil pontos no mês. Eu saí do Clube Diamond como diamante. Então, foram 2 níveis de qualificação nesse período do Clube Diamond. E ao final do Clube Diamond, eu já estava pontuando mais de 150 mil pontos.
Você imagina, isso num período de 4 meses. Né? Você subir 5 vezes o volume. E quantas pessoas tinham na minha equipe no Clube Diamond? Só eu e um direto meu, que era o Alan, o ano passado que qualificamos. Né? Eu e o Alan hoje somos diamantes. Esse Clube Diamond que começou agora, em fevereiro, eu já tenho 12 pessoas da equipe participando. Então, isso me dá uma projeção e o potencial de crescimento absurdamente maior. Porque se sozinho e mais um cresci, né, muito num período de 4 meses, você imagina com 12 pessoas. Então, uma das coisas que você começa a ter que ter o olhar clínico é, primeiro, se qualificar para o próximo Clube Diamond, se você não está participando desse. O próximo ele começa em agosto, então o mês de qualificação vai ser em junho. Né? Você qualifica em junho, prepara em julho e começa em agosto. E vai ser agosto, setembro, outubro e novembro. Então, você tem que trabalhar... Primeira coisa, tá nesse Clube Diamond, você precisa ser silver até junho. Quando você participar e ver o teu crescimento, ver que as coisas estão acontecendo, você vai começar a pensar no próximo Clube Diamond, que é identificar as pessoas da sua equipe que têm potencial para se qualificarem. E começar a trabalhar isso aqui. O Clube Diamond também acontece 1 a 2 vezes por ano. Ok? Depois do Clube Diamond, a gente vem para a convenção. Que é 1 vez por ano. E a convenção, eu particularmente tenho uma métrica que é infalível para você continuar crescendo, que é o seguinte, em toda convenção, você tem que ter, você, no mínimo, 3 a 5 diretos. Coloca isso como meta. 3 a 5 diretos, no mínimo, para a convenção com você. Porque se você tem, Rodrigo, quantas pessoas você teve na convenção? E a pessoa fala assim, eu tive 100. Ótimo. Quantos desses eram seus diretos? Só 1. Então, significa que o seu direto está crescendo, não você. Então, se você começa a colocar como meta 3 a 5, cara, você precisa levar para a convenção 3 a 5 diretos seu. Cada um deles tem que fazer o quê? Cara, ter a meta de levar 3 a 5. É assim que eu diluo essa meta dentro da minha equipe. 3 a 5. Esse ano, nessa conta de 3 a 5, né, eu tenho um planejamento total de levar mais ou menos entre 400 a 600 pessoas para a convenção em outubro. Então, você vai também aumentando essa meta. Porque, cara, eu tenho como meta, imagina que você começou hoje, você é um manager. Você tem 2 diretos. E você fala assim, cara, eu vou ter como meta na convenção em outubro levar de 3 a 5. E os seus 2 diretos também comprarem a ideia, significa o seguinte, além de ter 3 diretos na convenção, você vai ter em torno de 9 a 15 pessoas da sua equipe na convenção. E a convenção é onde, muitas chaves são viradas, muitas fichas caem. E quando você vai para a convenção sozinho, você volta de lá empolgado, motivado, inspirado, mas as pessoas ao seu redor, que ninguém foi, vão te enxergar como louco. Esse cara é louco, perturbado, sei lá, voltou lá doidão. Se você vai com 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200 pessoas, toda essa galera volta na mesma vibe, no mesmo nível de energia, no mesmo patamar de conteúdo, de inspiração, de motivação. Então, deixa de ser loucura para se tornar uma equipe que está coesa, que está motivada, que está inspirada para fazer o negócio acontecer. Então, essa é a minha meta. Eu não tenho, muitas das vezes, assim, eu preciso levar 50 diretos. Não, eu tenho meta de levar 3 a 5 diretos para a convenção. E quanto mais rápido eu confirmo isso, eu trabalho para aumentar. Né? Eu já tenho 3 a 5 diretos que confirmaram. Cara, quantos mais diretos eu vou levar para a convenção? Porque cada um, basicamente, apesar de a gente se preocupar com a equipe inteira, você tem que sempre entender o seguinte, o seu negócio acontece a partir de você e dos seus diretos. O que vem abaixo deles é a liderança deles, né? Não a sua. Só vai ser a sua se eles não puderem fazer ou se não estiverem sendo treinados a tal ponto de se desenvolverem para liderar. Porque senão você acaba não tendo tempo, liberdade para construir outras coisas, né? Para poder viver com a tua família, poder fazer o que você deseja. Então você precisa empoderar as pessoas. Então trabalhe sempre essa coisa dos seus diretos poderem estar na convenção e eles terem essas metas também, ok? E depois que a gente passa da convenção, aí sim, é o que eu digo para as pessoas, vem uma coisa que todo mundo busca, mas que as pessoas querem viver logo de início. É o que a gente chama de estilo de vida. Aí é onde você vai poder, né, curtir, viajar, ficar... Ano passado eu me dei o luxo de não só ir para a convenção em Salt Lake, mas tirei 1 mês de férias nos Estados Unidos, fui para Orlando, Miami, né, e sabe o que aconteceu? O volume ainda cresceu, né? E isso só acontece se você tiver uma equipe que está bem treinada, que está coesa, que cada um entende que faz parte, né, de uma engrenagem, que todo mundo está conectado, que todo mundo se beneficia, que é uma relação de ganha-ganha. Né? Eu digo para as pessoas da minha equipe o seguinte, cara, o seu sucesso me interessa, né? Porque é uma relação de ganha-ganha. Quanto mais você cresce, mais eu cresço. Né? E, então, a gente vai estar sempre trocando mutuamente. Mas eu não posso querer mais o negócio do que você.
Eu sempre jogo aberto com a minha equipe. Isso que eu estou falando para vocês é o que eu compartilho com a minha equipe. Eu sempre falo para eles, eu não posso querer um negócio mais do que você. Porque eu quero o meu negócio e eu desejo ardentemente, trabalho para que isso aconteça. Mas você precisa desejar isso. E a medida do seu comprometimento com o teu negócio vai ser a medida do meu comprometimento com você. Então, quando essa relação ela é bem explicada, ela é clara, bem definida, em cima de metas, planejamentos, né? E o que você precisa construir, você começa a entender o seguinte, ainda na cabeça da maior parte das pessoas, elas acham que ter muito sucesso na venda direta é algo que acontece por acaso ou que deu a sorte de achar alguém. Isso é um negócio como outro qualquer. A grande diferença é que a gente tem, sim, poder de alavancagem que muitos negócios tradicionais não têm. Mas é preciso entender a métrica, o padrão e como você constrói o seu negócio, para que você possa crescer. E mesmo naqueles momentos que você acha que não está crescendo, você está evoluindo. E toda vez que em algum desses pontos para cima começar a diminuir o número de pessoas, cara, começou a diminuir o número de pessoas na convenção do seu time, começou a diminuir ou não tem ninguém no Clube Diamond, cara, começou a não qualificar por retreat de liderança, cara, começou a ter que cancelar Super Sábado porque não tinha quórum. Você pode ter certeza que o déficit está sempre aqui nas classes 1 a 1, porque quando começa a crescer e aqui começa a cair, as pessoas muitas das vezes esquecem do básico, que é mostrar o plano todo dia e fazer classe toda semana. Então, toda vez que em algum desses pontos para cima, do Super Sábado até a convenção começar a diminuir, volte ao básico. Então, quando você vê algum líder em rede social falando assim, volte ao básico, é mostrar plano 1 a 1 e fazer caseira. Quanto mais você aumenta isso e você mantém esse número alto, mais gente vai estar se conectando nos outros patamares, porque não tem como pular direto. Porque se você começa a trabalhar só para convenção e só para, por exemplo, seminário ou reuniões semanais em hotel, você não está fazendo o básico, que é lapidar as pessoas. A gente só lapida as pessoas dentro de reunião 1 a 1 e de caseira. É ali que os líderes são construídos. É ali que o carvão, né, vai sofrer pressão para poder ser lapidado e se tornar um diamante. Então, meus amigos, era tudo isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Estou aberto aqui para vocês quiserem fazer alguma pergunta específica. Meu amigo, que loucura. É inacreditável o que você fez hoje à noite. E, pessoal, se vocês estão ouvindo, eu prometi para vocês que a partir de hoje a sua vida ia mudar. Agora a decisão está na mão de vocês, está na mão de cada um de vocês. Aqueles que amavam o produto da Doterra, saibam que não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ser bem-sucedido. E se vocês conseguiram absorver essa energia que o Rodrigo Seixas passou para vocês hoje, esse conhecimento incrível, parabéns. Acorda amanhã com a nova decisão. Vender, cadastrar, rema o seu caiaque dos dois lados e se preocupa com a pessoa, não com o dinheiro. O dinheiro vem depois. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou no meu celular agora que eu estou na rua, mas vocês podem tirar o seu telefone do mudo e fazer a pergunta, ou eu posso checar aqui no chat também se tem alguma pergunta. Se não tiver, meu amigo, muitíssimo obrigado. Te amo, cara. Obrigado por também tudo que te você amo, faz sempre que pela precisar, pode contar comigo. E só para concluir aqui, Tamo né, junto. sobre essa coisa do caiaque, lembra sempre o seguinte, a venda do produto, ela paga as suas contas básicas no mês. A construção do negócio constrói sua liberdade financeira. Né? Então, sempre tenha isso em mente. As vendas apaga os pequenos incêndios, né? Regula aquilo que você precisa muitas das vezes no mês. Mas a construção do negócio é o que vai te dar a verdadeira independência, né, de vida, de tempo e de dinheiro. E sempre que precisarem, né, podem contar comigo. Apareça um cara que mora no meu coração, ele é a família e, por consequência, vocês. Né? O meu sucesso é o teu sucesso e o sucesso de vocês me interessa porque todos nós estamos conectados nessa cultura da Doterra. Eu sou Rodrigo Seixas, eu sou seu amigo. Beijão no coração. Obrigado, gente. Beijão, irmão. Forte abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.